Hoje, como no passado, quando a gente percebe que existem estruturas sociais pautadas em dominadores e dominados, a gente chama isso de estrutura classista. Para que existisse essa estrutura classista, é preciso a luta em primeira ordem para que ela se imponha enquanto um fator preponderante. Não estou dizendo com isso que a luta é má ou é boa. Eu estou dizendo que a luta é imprescindível para a gente compreender a história de como a gente chegou aos dias atuais. Entende? Por que os Estados Unidos têm uma influência tão grande sobre a cultura e a economia brasileira? Talvez porque ele tem algumas ogivas nucleares, não é isso? Porque por que eu estou mencionando isso? Porque a forma da luta é uma coisa, mas a expressão que as lutas assumem no cotidiano faz dela um conteúdo imprescindível para a gente compreender a atualidade. Compreender até o que você é. Entendeu? Vamos a umas questões mais em linhas gerais. Para você entender, por exemplo, a capoeira, você tem que entender a diáspora. Para entender a diáspora, precisa entender a colonização europeia na África, em África, né? E aí você compreende, por exemplo, as relações escravistas no Brasil. Você tem que entender também as relações classistas entre senhores e escravos aqui no Brasil. Tudo isso, as lutas estão envolvidas. As lutas, trazendo para um conceito bem enxuto, é toda atividade que busca o agonismo, ou matar ou subjugar o outro. A forma que você encontra sobre isso são diversas, entendeu? As primeiras que você encontra são as físicas, né, de porrada. Não que as outras não sejam físicas, mas só para a gente entender. Os discursos também representam conflitos. E o agonismo está presente nele também. Assim como o simbólico. Quando eu determino que em repartições públicas eu tenho um crucifixo, ao invés de ter um arco-íris, que poderia representar o símbolo de Dan, a cobra, para a religião Jeje, ou também o chumaré na religião iorubana, nas suas diversas matizes, Quetangola, Ubanda e tantas outras variações do próprio candomblé, que a gente desconhece, inclusive, em linhas gerais, quase ninguém sabe dessas diferenças de nação, o que demonstra que a cultura do oprimido ainda não é uma coisa para ser vista, né? É o que a gente só conhece que existem religiões católicas, pentecostais, neopentecostais e por aí vai. Eu também estou determinando um processo de conflito ali, e quem ganhou esse conflito. Entende o que eu digo? Quando a gente, por exemplo, apaga da história uma série de elementos que fazem com que a gente compreenda a nossa condição de oprimido, isso faz parte do conflito, entende? Isso faz parte, inclusive, do processo de compreensão de que a gente, enquanto nós, enquanto agente transformador, deveria assumir um papel de protagonismo na formação da subjetividade dessa criançada, certo? E como é que é a formação da subjetividade dessa criançada? É, primeiro, se autoafirmar, por exemplo, como bonito, como inteligente, como uma criatura cheia de potências. Isso que é preciso ser dito. O que a gente vê na estrutura atual da maioria das escolas? É a negatividade desses três fatores em grande medida. E aí você pergunta, como é que as lutas entrariam na escola? A primeira é enfrentar o preconceito da escola sobre a ideia de violência. Para mim, violência é negar o conhecimento. As lutas têm muito conhecimento. A questão é ressignificar o sentido das lutas no processo pedagógico dentro da escola, que façam com que as crianças compreendam essas atividades não como um mero mimetismo ou mera cópia de movimento do campeão olímpico de lutas como judô, karatê, taekwondo, mas sim compreender que todas essas manifestações elas têm uma história por trás de uma relação de homens com outros homens e mulheres com outros homens e mulheres, melhor dizendo assim, porque eu também estou no processo de luta contra o meu machismo histórico, né? Então a gente tem que fazer esse ajuste de contas, né? E nesse sentido,
Compreender essas relações é compreender a história do mundo. Por que o Japão é daquela forma? Por que os Estados Unidos é dessa forma? Como é que eu vou entender a Inglaterra e a França? E por que eles têm um peso tão grande no conteúdo pedagógico da minha escola, se eu sequer, nunca, talvez, eu bote os pés nesses países? Exatamente porque, historicamente, eles ganharam muitos conflitos de guerra. Aí você vai falar, por que Roma, por que Grécia? Da mesma ordem. Por que a gente não estuda a história persa? Por que a gente não estuda a história asiática? Porque hoje, talvez, daqui a uns 20 anos, se a China continuar nesse mesmo pique, talvez a gente comece a estudar um pouco a história dos três generais Tigre e a formação da Nação Dragão, né? Eu não sei se vocês conhecem, que a unificação tardia da China na Nação Dragão fizeram com que eles consolidassem essa perspectiva com base em muita luta, é bom que se diga. Muito sangue se derramou, cara. E é bom que a gente escute Aldir Blanc com muita frequência, porque a gente vai entender que muito sangue se derramou, muito suor e muita lágrima. Entendeu? A composição dos morros, que foi a Guerra do Paraguai. Tudo isso pode ser tratado em um monte de questões envolvidas, por exemplo, a capoeira. Mas